Pessoal, boa noite. Vamos desenvolver uma reflexão aqui que, vamos dizer assim, tá aí na ordem do dia. Ela é simples, porém profunda e objetiva. Qual é a reflexão? É um questionamento. Qual é a ética dos que se aglomeram? Vocês sabem que estamos no meio de uma pandemia e que estamos vendo várias aglomerações, festas, enfim, tudo o que há de normal, como se o mundo estivesse caminhando para uma normalidade, o que não é o caso. Haja vista, sem contar o presidente, que deveria dar o exemplo, é o que mais faz aglomerações. Então, para a gente entender isso, eu vou voltar lá no tempo da peste negra, lá na época do Giovanni Boccaccio, do seu Decamerão, que é uma época onde tinha, vamos dizer assim, na literatura, no teatro, nas artes plásticas, uma discussão muito interessante que era sobre a questão dos loucos. Existe um quadro naquela época, depois vocês pesquisem, chamado Anal dos Loucos. O que mostra nesse quadro? Ou Anal dos Insensatos. São pessoas que cada uma estavam ali dentro de uma anal, fazendo o que bem entenderam que der na telha. Essa anal é o suprassumo da individualidade humana, aonde cada um faz o que quer. São atos de loucura, atos de insensatez. Não há nada de razoável e racional. O que isso tem a ver com a questão da ética? Então, para vocês entenderem assim, aí eu falo da ética agora nesse segundo momento. Costuma-se muito entender aqui no senso comum que a ética é a prática do bem, um conjunto de virtudes que eu vou fazer bem para o outro. Não é bem assim. A ética é um conjunto de normas e costumes que, uma vez aprendida, ela se torna automático. No nosso contexto, que você vê várias pessoas se aglomerando, milhares de pessoas morrendo por dia, e essas pessoas vão para as praias, lotam, ficam comemorando, elas são bem semelhantes àquele povo que está na nau dos loucos. Ou seja, é um delírio público por conta de tudo que está acontecendo. Não há outra forma de descrever o momento. Não há nada de racional dentro de um contexto como esse. Então, ou seja, a postura ética aqui, ela vai ser essa postura, vamos dizer assim, de um delírio público insensato que não sabe para onde está indo e vai se vivendo conforme a maré aonde levar. É esse contexto da ética, porque não é só a prática do bem, é um conjunto de normas e valores que, uma vez adquiridos os indivíduos, eles se tornam automáticos. Então, o que está acontecendo aqui com o conjunto de normas e valores que se tornam automáticos? É justamente isso. Lembrando que o conjunto de normas e valores que se tornam automáticos dentro da nossa história do país são valores de patriarcalismo, de machismo, de racismo, de desigualdade, que se tornaram hábitos normais. A desigualdade no nosso país é tão absurda que você vê entre os políticos, eles normalizam a desigualdade como pelo meio do discurso da meritocracia. Cada um vence de acordo com seu próprio esforço, não levando em consideração vários fatores sociais, políticos, éticos, morais, psicológicos. Se falarmos do racismo, então, pior ainda, porque um ser humano com uma cor de pele diferente é tratado de maneira inferiorizada por conta do seu jeito de ser. Vamos lembrar o caso do Maria Luísa Magazine, aonde a dona do Magazine Luiza resolveu contratar pessoas negras para os cargos de chefia.
A chiadeira de muita classe média e da elite não foi por conta da contratação dos negros, foi por conta dos cargos que eles vão ocupar, que são os cargos de chefia. Porque se fosse contratação, como se fosse uma espécie de cotas, como se diz, para os cargos de faxineiro, etc., para esses cargos, vamos dizer assim, mais menores, aí sim eles não iam falar nada porque eles acham que o lugar do negro é sempre o lugar inferiorizado. Mas como a Maria Luísa teve esse olhar sensível e colocou de uma maneira para fazer com que essas pessoas sejam vistas e sejam tratadas como iguais, houve essa chiadeira por parte desse setor da sociedade, porque eles não querem que o ser humano seja tratado igual, querem aquela ética da diferença, a ética da desigualdade, a ética da injustiça e de tudo que há de pior e de errado. Então é essa nau dos loucos que nós estamos, caminhando à deriva sem saber para onde, e no meio de uma pandemia muitos sujeitos acham que a vida está normal. E ainda alguns falam de novo normal. Será que é esse novo normal que é herdeiro de toda essa tradição brasileira horrenda? Lembrando que o nosso país, por exemplo, vamos comparar com os Estados Unidos da América, que é um país super individualista, mas em questões de cidadania, de participação comunitária, eles dão de 10 a 0 em nós, haja visto a participação social e política que eles têm. É questionável as posturas, mas são bem mais participativos que nós no sentido de organização e pragmatismo político entre as pessoas individuais quando se organizam em grupos sociais. E nós brasileiros somos super individualistas nesse sentido, nós não nos organizamos, nós buscamos apenas aquilo que é do nosso interesse. Veja, o que são as eleições agora, se não a busca por voto de acordo com determinados interesses políticos e super individualistas. A herança brasileira, em relação a isso, e em relação à educação também, que eu posso entrar agora justamente nesse papo, é o que? É uma educação péssima de qualidade, tanto em questões teóricas quanto em questões práticas. Por quê? Nós sujeitos não aprendemos a dar um bom dia para um desconhecido na rua. Nós passamos direto, nós vivemos num estado de alta competição que nós olhamos o próximo como se fosse um inimigo. Somos seres de negócios o tempo todo, ou seja, nega o ócio. Só vivem fazendo negócios ao ponto de buscar capital cada vez mais. O que importa é isso, a busca do capital, a individualização da vida e dinheiro no bolso, o órgão mais sensível do homem. Nesse sentido, eu até tirar o óculos aqui, eu concordo com o Lucílio Pondé. O órgão mais sensível do homem é o bolso. E no nosso contexto brasileiro, isso é um comportamento ético. Veja, a ética não é só a prática do bem, não. Não se iludam. A este respeito, dou dicas para vocês lerem os textos do professor Roberto Romano, que nós vamos fazer a live domingo. Ele é um expert nesse assunto e ele tem muitas posições interessantes em relação a isso. Aliás, essa referência que eu estou fazendo dessa discussão é parte do pressuposto da dele. Então, pare e pense aí. A herança brasileira que nós temos da escravidão e toda a postura de desigualdade, de injustiça, de falta de educação, falta de cidadania, é uma postura ética, porque a gente normaliza esse tipo de situação e não toma atitude, porque estamos sendo egoístas, buscando a nossa vida individual dentro do seio de cada família e o poder político da vida comum de todos dentro de um ethos não importa. Estamos dentro de um profundo niilismo ou como se fosse uma narrativa mitológica, buscando um ser superior para poder nos salvar do buraco que nós estamos nos enfiando. Tá certo? Pare e pense sobre essa questão da ética. Vá atrás do quadro que eu falei, Anal dos Loucos, e leiam os textos do Roberto Romano e Aristóteles sobre a questão da ética. E aí vocês vão entender o que eu estou falando aqui para vocês e desenvolver esta pequena reflexão
para vocês pensarem. Tá certo? Um abraço e até mais.